Caio, essa passagem de João 8 é uma passagem sensacional. Eu sou apaixonado, é das melhores, na minha opinião. E eu estava escutando você falar dela, claro. Estou aqui no programa, né? Estou escutando. Então, o que acontece? Eu vi uma vez um documentário no History Channel dizendo que essa passagem foi enxertada no Novo Testamento pelo King James, que é um dos caras, né? Claro que isso é uma história, uma mentira. A pergunta não é por aí, se é verdade ou se a gente sabe que não é. Mas, enfim. E aí ele colocou essa passagem para salvar ele de um adultério lá, que ele estava vivendo. Aí é uma informação truncada. Ele enxertou essa história lá. Em alguns manuscritos antigos, João 8 não tem essa introdução com esse caso de adultério. Alguns manuscritos. Mas existe uma quantidade expressivíssima de manuscritos do primeiro século com esta passagem, demonstrando que os primeiros discípulos e as primeiras gerações, não só os que estavam lá viram a ocorrência, mas conheciam a passagem como texto. Foi o contrário. Qual foi o contrário? O pessoal fala o que quer na hora que deseja. Foi a religião que achou que essa passagem era permissiva demais. Nem eu tampouco te condeno. Quando o evangelho foi virando cristianismo, uma das primeiras coisas que o cristianismo fez foi a supressão dessa passagem, porque ela acabava com aquele poder da igreja, da religião, de determinar o que fazer com o pecado humano e sexual. Eu tenho muito livro por aqui sobre história da sexualidade na igreja, mas um dos melhores deles, que eu já recomendei dezenas de vezes aqui no Papo de Graça, está em algum lugar aqui atrás de mim. Outro dia eu estava relendo, dando uma olhada nele, que é Eunucos pelo Reino de Deus, de uma teóloga alemã que fez a melhor pesquisa já feita sobre sexualidade na história da Igreja e sobre o Novo Testamento, sexualidade, a história da Igreja e sexualidade. Lá essa descrição está absolutamente bem contada e mostra os problemas que a religião teve com João 8, justamente por causa do oposto. O King James pode ter puxado de volta. Entendi. Ele trouxe de volta para salvar o dele. Mas aquilo sempre esteve lá, não é? E sempre estará, porque ela é totalmente coerente com o espírito de Jesus, com quem Jesus era. Ou seja, você tira essa passagem daqui, mas o que é que você vai fazer com a afirmação de Jesus aos escribas, aos fariseus, aos líderes religiosos, dizendo a eles: em verdade, eu vos digo que muitas meretrizes, prostitutas, pecadores e pecadoras vos precedem no reino dos céus. Então, o cara nem precisava de João 8. Está explícito e é pior ainda. Porque aqui é só nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Nos outros textos, a perspectiva é escatológica, dizendo para os super religiosos e para os acadêmicos, donos do suposto saber teológico, dizendo: em verdade, eu vos digo que muitas prostitutas, é um negócio maravilhoso, né? As putas vos precederão no reino dos céus. Vocês são tão nojentos, tão insuportáveis. Vocês são os prostitutos de Deus. São os prostitutos da palavra. Vocês são os que torcem. Por exemplo, eles dizem que Moisés mandou. Moisés não mandou, foi a lei de Moisés que tinha uma série de sentenças. Mas é claro, ela foi trazida por Moisés, mas eles fizeram questão
não de criar uma contradição entre a Torá, a lei dos antigos de Moisés, concluía em casos assim, desse modo: tu, pois, o que dizes? Não, eles queriam fazer aquele choque da idolatria que eles tinham por Moisés como figura com Jesus. Estavam querendo que o povo tomasse partidos, ou eles estavam querendo que Jesus entrasse numa rota de colisão com Moisés, porque era tudo que eles precisavam para acusar Jesus de heresia. No final, eles conseguiram por outras razões. Quando Jesus mesmo disse, ao ser acusado de várias coisas e não responder nada na presença do Sinédrio, ele só ao final disse: em verdade eu vos digo, que vereis o Filho do Homem vindo em glória com os anjos do seu poder. E aí eles disseram: que necessidade temos de mais alguma outra razão para condená-lo? Ele mesmo se fez igual a Deus, o que é blasfêmia, porque quando Jesus se designava como Filho do Homem, era uma designação que era aplicada desde o livro de Daniel, desde o cativeiro lá na Pérsia, era aplicada ao Messias que viria. E o Messias e o Filho do Homem eram a mesma figura. E o Messias, como dizia o profeta Miqueias, no capítulo 5, versos 1 e 2, era o guia eterno, cujos dias eram desde a eternidade, desde antes da criação de todas as coisas. É nesse lugar que Jesus se põe quando ele fala do Filho do Homem. Então, foi por essa última razão pela qual eles levaram Jesus para ser condenado. Foi por blasfêmia teológica. A religião adora isso.